Pequena Conferência Espírita. Parte E. Médiuns e bruxos. Visitante. Se a mediunidade é o meio de estabelecer relações com os poderes ocultos, as palavras médiuns e feiticeiros são, pouco ou mais ou menos, sinônimos. Allan Kardec. Em todas as épocas tem havido pessoas médiuns por natureza ou inconscientes, que, por produzirem fenômenos insólitos e não compreendidos, são qualificadas de bruxos ou feiticeiros e acusados de ter pacto com Satanás. O mesmo aconteceu à maioria dos sábios, que possuíam conhecimentos superiores aos do vulgo. A ignorância exagerou-lhe os poderes, e muitas vezes essas próprias pessoas abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação de que foram objeto. Basta comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos médiuns propriamente ditos, para se estabelecer a diferença. A maioria dos críticos, porém, não se dá conta a esse trabalho. Longe de ressuscitar a bruxaria, o Espiritismo a destruiu para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, despachos, amuletos e talismãs, reduzindo às suas devidas proporções os fenômenos possíveis e que, em verdade, não ultrapassam o âmbito das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer decorre do erro em que incorrem, supondo que os espíritos estão à disposição dos médiuns. Revoltam-se com a ideia de que possa depender do primeiro pretensioso que apareça, ao fazer voltar ao seu bel prazer e onde bem entenda, o espírito deste ou daquele personagem, mais ou menos ilustre. E nisso estão com toda a razão. Se antes de condenar o espiritismo tomassem o trabalho de o conhecer melhor, ficariam sabendo que ele ensina terminantemente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos humanos e que ninguém pode dispor deles a seu bel prazer e a sua revelia. Disso pode deduzir-se que os médiuns não são feiticeiros. Visitante. Assim sendo, todos os fenômenos que certos médiuns acreditados obtêm, mercê de sua vontade própria e em público, são para o Senhor mera charlatanice? Allan Kardec. Não o afirmo de maneira absoluta. Determinados fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de um grau evolutivo inferior, que a eles se podem prestar e que se divertem com isso, pois muito possivelmente tiveram em vida o ofício de charlatães. Existem também médiuns, por especialidade, apropriados a esse gênero de manifestações. O raciocínio mais canhesto, porém, repudia a ideia de que os espíritos, por menos evoluídos que sejam, venham fazer parceria em comédias e alardear poderes para divertimento de curiosos. A obtenção desses fenômenos, a vontade dos que o obtêm, e principalmente em público, é sempre suspeita. Nesses casos, a mediunidade e a prestidigitação andam tão próximas que frequentemente é difícil distingui-las. Antes de se ver nesses fatos a ação dos espíritos, é mister que se perca tempo em minuciosas observações, e ainda se leve em conta não apenas o caráter e os antecedentes do médium, mas uma infinidade de circunstâncias, cuja apreciação só um profundo estudo da parte teórica dos fenômenos espíritas pode permitir. É de notar-se que esse gênero de mediunidade, se mediunidade for com efeito, limita-se à produção do mesmo fenômeno, com variações mínimas,
o que não vem muito a propósito para dissipar dúvidas. O absoluto desinteresse é sempre a melhor garantia de honestidade. Qualquer que seja, porém, a realidade, como efeitos mediúnicos dos ditos fenômenos, eles produzem sempre bom resultado, qual seja o de divulgar o ideal espírita. A controvérsia que sobre esse particular se estabelece induz muitas pessoas ao estudo minucioso da questão. Não é aí, certamente, que se devem buscar elucidações mais profundas acerca do espiritismo ou da filosofia de sua doutrina. É, todavia, um meio de atrair a atenção dos indiferentes e de obrigar os mais recalcitrantes a falar a seu respeito. Diferenças entre os espíritos. Visitante. O Senhor fala de espíritos bons e maus, sérios e levianos, e eu lhe confesso que não entendo essa diferenciação. Parece-me que, ao abandonar seus envoltórios corporais, deveriam despojar-se das imperfeições inerentes à matéria, adquirir luzes sobre todas as verdades que lhe estavam ocultas e livrarem-se das preocupações terrenas. Allan Kardec. Livram-se realmente das imperfeições físicas, isto é, das enfermidades e fraquezas corporais. Todavia, as imperfeições morais dizem respeito ao espírito e não ao corpo. Entre eles existem os mais e os menos adiantados, intelectual e moralmente. Seria falta de senso acreditar-se que os espíritos, ao deixarem o corpo, recebem ato contínuo a luz da verdade. O Senhor pode acreditar, por exemplo, que depois da morte não haja diferença entre o seu e o de um selvagem ou de um bandido. Se assim fosse, inútil teria sido o trabalho de instruir-se e moralizar-se, pois, transposto o túmulo, todos estariam ao mesmo pé de igualdade. Só gradativa e às vezes muito lentamente realiza-se o progresso dos espíritos. Dependendo isso de grau de purificação, muitos há entre eles que veem as coisas sob um ponto de vista mais exato que durante a existência terrena. Outros, pelo contrário, têm as mesmas paixões e preocupações, os mesmos conceitos errôneos, até que o tempo e novas provas lhe permitam o aperfeiçoamento. Note que o que lhe digo vem da experiência. Com as características de que lhe falei, apresentam-se em suas comunicações. Assim, pois, é princípio elementar de espiritismo que, entre os espíritos, os haja de todas as gradações intelectuais e morais. Visitante. Mas por que, afinal de contas, todos os espíritos não são perfeitos? Cria-os Deus de todas as categorias? Allan Kardec. Equivale a isso a perguntar por que razão todos os alunos de um colégio não cursam filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. A dissemelhança que entre eles existe não constitui diferentes espécies, mas graus diversos de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos, pois são almas de homens, e os homens não são perfeitos, porque são a encarnação de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual alternam-se incessantemente. Pela morte do corpo, o mundo corporal oferece seu contingente ao mundo espiritual. Pelo nascimento, o mundo espiritual alimenta a humanidade. Em cada nova existência, o espírito realiza um progresso
mais ou menos grande, e, quando já possui, adquirida na Terra, a soma de conhecimentos e de elevação moral que o nosso globo é suscetível de fornecer, deixa-o e alcança mundos mais elevados, onde vai adquirir novos conhecimentos. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de certa maneira, o reflexo do mundo corporal. Encontram-se neles os mesmos vícios e as mesmas virtudes aqui observadas. Existem sábios e ignorantes, pseudo-sábios, prudentes e levianos, filósofos, calculistas e sistemáticos. Uma vez que não se libertam de suas preocupações, entre eles todas as opiniões políticas e religiosas têm os seus representantes. Cada qual fala de conformidade com suas ideias e, a miúde, o que dizem não é mais do que uma opinião pessoal. Por isso, não se deve dar inteiro crédito a tudo o que dizem os espíritos. Visitante. Assim sendo, depara-se-me imensa dificuldade. Em tal conflito de opiniões tão diferentes, como distinguir o falso do verdadeiro? Não compreendo que grandes benefícios possam prestar os espíritos, nem que lucro possam tirar com eles. Allan Kardec. Ainda que os espíritos servissem apenas para nos provar que existem as almas dos homens, já não seria isto um grande benefício para os que duvidam da realidade e que ignoram o que lhes sucederá ao advir a morte? Como todas as ciências filosóficas, a espírita requer estudos pertinazes e minuciosas observações. Assim é que se aprende a distinguir a verdade da impostura, e que se obtém o meio de afastar decisivamente os espíritos embusteiros. Por sobre a turba dos planos inferiores encontram-se os espíritos superiores, que apenas objetivam o bem e cuja missão é conduzir os homens pelo bom caminho. Compete-nos saber apreciá-los e compreendê-los. Estes nos ministram ensinamentos magníficos. O Senhor, porém, não pense que a observação dos outros tenha valor. Para se conhecer um povo, é mister conhecer-lhe todos os aspectos. O Senhor mesmo é prova desta verdade. Imaginava que bastasse o espírito deixar seu envoltório corporal para se libertar das imperfeições. E as comunicações com eles ensinam o contrário e nos levam a conhecer a verdadeira situação do mundo espiritual, que a todos nós tão intensamente interessa, uma vez que devemos um dia, e sem exceção, transpor os seus umbrais. Quanto aos erros que se possam originar da divergência de opinião entre os espíritos, desaparecem por si mesmos, à medida que aprendemos a distinguir os bons dos maus, os cultos dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas. Exatamente como nos acontece aqui. Então, o bom senso faz justiça às falsas doutrinas. Visitante. Minha observação subsiste sempre, quanto às questões científicas que têm sido submetidas aos espíritos. A divergência de opiniões sobre as teorias que separam os homens de ciência deixa-nos na incerteza. Como nem todos têm o mesmo grau de cultura, compreendo que não possam ter para nós a opinião dos que sabem, se não é possível evidenciar quem tem razão. Assim, tanto vale nos dirigirmos aos homens quanto aos espíritos. Allan Kardec.
Também esse raciocínio é uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo, e a pessoa que cuida encontrar nele um meio cômodo de saber e descobrir tudo, está incidindo em grave erro. Os espíritos não estão encarregados de nos trazer os conhecimentos por inteiro. Seria efetivamente muito cômodo apenas pedir para receber. Evitado estaria assim o trabalho de investigação. A determinação divina, porém, é que trabalhemos, que exercitemos a mente. Só a tal preço adquirimos ciência. Os espíritos não vêm livrar-nos dessa necessidade. Eles são o que são, e o espiritismo tem por finalidade estudá-los, a fim de conhecer, pela analogia, o que viremos a ser algum dia, e não trazer-nos o que deve estar oculto ou revelar as coisas antes do seu devido tempo. Os espíritos não são também informantes do futuro das criaturas. Quem quer que deles pretenda obter a chave de certos segredos, prepare-se para terríveis decepções que os espíritos burlões não deixarão de proporcionar. Numa palavra, o espiritismo é uma ciência de observação e não uma ciência de adivinhação ou de especulação. Estudamo-la para conhecer a condição das individualidades do mundo invisível, as relações existentes entre nós e elas, e sua ação oculta sobre o mundo visível, e não pela vantagem material que delas pudéssemos tirar. Sob este ponto, não há espírito cuja observação deixe de apresentar utilidade. Todos proporcionam conhecimentos novos. Suas imperfeições, seus defeitos, sua incapacidade, a própria ignorância constituem outros tantos motivos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. Quando não são eles que nos instruem, somos nós que nos instruímos estudando-os, como sucede ao estudarmos os costumes de um povo que não conhecemos. Quanto aos os espíritos cultos, esses muito nos ensinam, mas dentro dos limites do possível. Não se lhes deve perguntar o que não pode ou que não deve ser revelado. É preciso contentarmos-nos com o que dizem. O desejo de ir além expõe-nos a mistificações de espíritos levianos, dispostos sempre a tudo responder. Ensina-nos a experiência o grau de confiança que lhes devemos dispensar. Utilidade prática das manifestações. Visitante. Supondo que tudo se tenha evidenciado e que o Espiritismo esteja reconhecido como realidade, qual a sua utilidade prática? Sem ele, até hoje temos vivido tranquilamente. Não lhe parece que poderíamos continuar assim? Allan Kardec. O mesmo se pode dizer das estradas de ferro e da navegação a vapor, sem as quais também se vivia muito tranquilamente. Se por utilidade prática o Senhor entende os meios de viver bem, de fazer fortuna, de conhecer o futuro, de descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, de reconquistar heranças e furtar-se ao trabalho de investigação, o Espiritismo não tem utilidades práticas, pois nem pode reduzir-se a ações, e muito menos oferecer invenções inteiramente acabadas, prontas para serem exploradas. Sob este ponto de vista, quantas ciências não são absolutamente inúteis? Quantas existem que nenhuma vantagem apresentam do ponto de vista comercial? Os homens já viviam perfeitamente antes da descoberta de todos os novos planetas,
antes que se tivesse conhecimento de que era a Terra e não o Sol que girava, antes que se tivesse feito o cálculo dos eclipses e que se conhecesse o mundo microscópico, antes de 1000 coisas mais. Para que o trigo cresça, o lavrador não precisa saber o que é um cometa. Por que, então, os sábios se entregam a estas investigações? Em que se atreverá a dizer que perdem tempo? E quem se atreverá a dizer que perdem tempo com elas? Tudo quanto serve para suspender uma ponta do véu do desconhecido contribui para o desenvolvimento da inteligência, dilata o círculo das ideias, levando-nos ao conhecimento das leis da natureza. Em virtude de uma delas, existe o mundo dos espíritos. O Espiritismo leva-nos a conhecê-la, ensina a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível e as suas relações recíprocas, assim como a astronomia ensina as relações que os astros têm com a Terra. Apresenta-nos este mundo invisível como uma das forças que governam o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Supondo que sua utilidade se limite a isso, a revelação de semelhante poder, a abstração feita de toda a doutrina moral, não será por acaso importante contribuição? Não representa nada a revelação de todo o mundo novo, sobretudo se o conhecimento desse mundo nos leva à resolução de um sem número de problemas até então insolúveis, se nos inicia nos mistérios do além-túmulo que certamente nos interessam, pois todos nós, cedo ou tarde, teremos que dar o passo fatal? Outra fatalidade, porém, e mais positiva, tem o Espiritismo, qual seja a influência que exerce pela força natural das coisas. O Espiritismo é a prova patente da existência da alma, de sua individualidade depois da morte, de sua imortalidade e de seu verdadeiro destino. É, pois, a força destruidora do materialismo, não só com o raciocínio, mas com fatos. Não se pode pedir ao Espiritismo mais do que ele pode dar, nem buscar nele outra finalidade senão a providencial. Antes dos progressos formais na astronomia, acreditava-se na astrologia. Seria razoável assegurar que a astronomia não serve de nada, porque já não se pode descobrir na influência dos astros o propósito do destino? Do mesmo modo que a astronomia destronou os astrólogos, o Espiritismo destrona os adivinhos e feiticeiros, os prognostadores do futuro. É para a magia o que a astronomia é para a astrologia e a química para a alquimia. Loucura, suicídio e obsessão. Visitante. Certas pessoas consideram as ideias espíritas capazes de turbar as faculdades mentais. Por esse motivo, julgam prudente sustar a sua propagação. Allan Kardec. O senhor conhece, por certo, o provérbio: quem quer quebrar o pote diz que está rachado? Não é isso, pois, que de admirar que os inimigos do Espiritismo se apoiem em todos os pretextos. O indicado pareceu-lhes a propósito para despertar temores e suscetibilidades, e dele logo lançaram mão, muito embora não resista ao exame mais superficial. Ouça, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Todas as profundas preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião oferecem seu contingente. A loucura
origina-se de um estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isso é tão certo que o Senhor encontrará, sem dificuldades, pessoas que pensam intensamente, sem se tornarem loucas, e outras que perdem o juízo sob o influxo das mais insignificantes superexcitação. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter da preocupação dominante, convertendo-se em ideia fixa. Esta poderá ser a dos espíritos, nos que com eles se tenham ocupado, como seria a de Deus, dos anjos, do demônio, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Muito provavelmente, o louco religioso seria espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. É verdade que um periódico publicou que, numa única localidade da América, de cujo nome não me recordo no momento, contaram-se 4.000 casos de loucura espírita. Nós, entretanto, sabemos que em nossos adversários é uma ideia fixa o crerem-se exclusivamente dotados de razão, e isto não deixa de ser uma mania como outra qualquer. Na sua opinião, nós todos somos dignos de um manicômio e, consequentemente, os 4.000 espíritas da localidade em questão devem ser, logicamente, outros tantos loucos. Segundo este conceito, os Estados Unidos os contam a centenas de milhares, e em maior número ainda os restantes países do mundo. Esse exagero tem sido pouco empregado ultimamente, porque a discutível loucura conquistou a fina flor da alta sociedade. Muito barulho se fez com um exemplo muito conhecido, o de Victor Henequin. Esqueceu-se, porém, que, antes de se ocupar com os espíritos, esse cavalheiro já tinha dado provas de excentricidade. Se as mesas girantes não tivessem aparecido, essas mesmas que o segundo, o espirituoso trocadilho de nossos adversários, lhe puseram a cabeça a girar. A sua loucura teria tomado um outro caráter. Afirmo, pois, que o Espiritismo não goza de nenhum privilégio neste sentido. E, ainda mais, digo que, bem compreendido, constitui um preservativo contra a loucura e o suicídio. Entre as mais numerosas causas de superexcitação cerebral, devem-se contar as decepções, as desgraças, os afetos contrariados, causas essas que são também as mais frequentes do suicídio. Pois muito bem, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão superior que as tribulações são para ele apenas incidentes desagradáveis e de curta duração. O que abalaria violentamente a muitos afeta mediocremente. Por outra parte, sabe que os desgostos da vida são provas que contribuem para o seu adiantamento. Se o suportar com resignação, pois que a recompensa virá na proporção da coragem com que forem suportados os reveses. Esta convicção dá-lhe, pois, a resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Por outro lado, as comunicações com os espíritos, que lhes mostram a sorte deplorável dos que voluntariamente abreviam seus dias, abrem-lhe os olhos. O quadro é bastante eloquente para fazer refletir. Por isso, é considerável o número dos que,
por sua influência, detiveram-se na queda funesta. Este é um resultado do Espiritismo. No número das causas determinantes da loucura, deve-se também colocar o medo. O terror pelo diabo já transtornou não poucas mentes. Sabe-se, porventura, o número de vítimas produzidas por essa figura nas imaginações fracas, que procuram tornar mais hedionda através de horríveis minúcias? Dizem que o demônio só assusta as crianças e que isso é um freio para as tornar ajuizadas. Sim, como a bruxa e o bicho-papão. Mas quando se libertam do medo, tornam-se piores que antes. E por quê? E por aquele magnífico resultado, esquece-se o número dos males causados nos cérebros delicados. Não se deve confundir a loucura patológica com a obsessão. Esta não procede de quaisquer lesões cerebrais, e sim da subjugação exercida por espíritos maléficos sobre certos indivíduos, e tem, às vezes, a aparência de loucura propriamente dita. Essa afecção, que por sinal é muito frequente, independente da crença no espiritismo, existia desde todos os tempos. A medicação ordinária é, neste caso, quando não impotente, nociva. Trazendo à luz esta nova causa de perturbação, o Espiritismo apresentou também a única modalidade de cura, agindo não sobre o médium, mas sobre o espírito obsessor. O Espiritismo é o remédio e não a causa da enfermidade.